Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunho, histórias. E dessa feita nós convidamos uma amiga, ela está aí no ramo loja, vende roupa, não só para Sinop, vende para o Brasil e para o mundo aí se precisar, tá bom? Vamos conhecer sobre a história dela, porque ela começou então nesse ramo de atender as clientes, vender suas roupas, enfim. E você que está pela Super Sinop, canal 7.1, fique até o final, com certeza Deus vai falar com o seu coração e você vai ser abençoado, tá certo? Você que está pelo YouTube, pelo nosso canal, compartilhe essa live também, se inscreva e comente sobre ela, tá bom? Deus abençoe você, fique até o final. Convidei a Priscila, ela aceitou o nosso convite, vamos bater um papo. Tudo bem, Pri? Como Sim, está? tô bem, e você? Animada e feliz? Bora, pra cima. Muito bom. Se apresente para quem está nos assistindo agora, nome, idade, quanto tempo está em Sinop? Bom, vamos lá. Priscila Bielink, vou fazer 32 mês que vem. E nasci aqui em Sinop, né, Fer? Sou sinopense nata, meus pais são gaúchos, vieram do Sul, pioneiros aqui. Esse mês, inclusive, eu completo 10 anos empreendendo com a loja Limão Rosa, no ramo de moda feminina. E é isso. Bora lá, que tem muita coisa de Jesus pra gente falar. Inclusive, falo que a minha vida inteira é sobre Jesus, mas a partir do momento que ele colocou a loja na minha vida é testemunho e pós-testemunho. Que maravilha. Eu quero te perguntar, a gente vai entrar nesse assunto, logicamente, da igreja, de Jesus, mas por que você começou a vender roupa, a trabalhar com a loja? Eu sei que você não começou com uma loja física, mas o que aconteceu para você entrar nesse ramo especificamente? É uma pergunta que todo mundo me faz, né? Eu trabalhei em algumas empresas grandes aqui em Sinop. Comecei a trabalhar muito cedo. Então, meu primeiro emprego foi com 16 anos. Eu venho de uma família muito humilde. O que você andou fazendo com 16 anos? Trabalhava onde? Feijão Novo Estado, Márcia Farinon. Minha primeira e excelente líder, chefe, patroa, assim, uma das pessoas que mais me ensinou. Hoje eu falo que eu sou o que eu sou, graças, né? Sou muito grata a Paulinha Germani também, que foi uma líder minha maravilhosa. Então, meu primeiro emprego foi Feijão Novo Estado, entrei como menor aprendiz e fui efetivada depois. E aí passei por outras empresas, trabalhei no cartório segundo ofício, Clínica São Camilo também. Então, a maioria das empresas, Unimed, empresas super conhecidas, né? Eu estive Olha por anos só. na área da saúde. E com 19 anos casei, com 20 engravidei, Casou nova. casei nova, comecei a namorar nova, casei minha Casou vida. grávida, não? Não, não, nós Não. casamos. E aí eu tava com 20 quando eu engravidei, e com 21 o Enzo nasceu. Olha só. É onde começa a história da Limão Rosa. Com 21 anos veio um filho, uma depressão pós-parto Sério? e uma alergia alimentar no neném, né? Então o Salmo era funcionário público e eu precisava ajudar em casa, né, Fer? Então a gente estava passando necessidade, a questão da alergia alimentar do meu filho pegava muito financeiramente, porque eram, né, muitos exames, enfim. E a alergia alimentar em que Foi a situação? PLV, então foi alergia a ovo, leite e soja, proteína, né? Entendi. Então, para isso, para que ele continuasse bem, eu precisei fazer a restrição alimentar enquanto eu amamentava. Eu amamentei ele por 2 anos, mas com 1 ano, para honra e glória do Senhor Jesus, ele já estava curado. Amém, olha só. E aí começou por esse E motivo. aí, eu estava passando perrengue, né? Cara, é incrível, né? Que eu falo assim, tudo realmente Deus tem um propósito. Vamos falar desse perrengue, porque eu acho que é interessante, às vezes, e eu conversava com algumas pessoas já Perdão. sobre algumas questões, e as pessoas, elas veem hoje algumas pessoas que andam talvez num carro bom, que talvez moram numa casa boa, mas não acredita, não tem ideia que essa pessoa talvez já teve uma luz cortada, já teve ali Nossa. uma falta de um óleo, de um arroz, de um feijão. O que que é esses perrengues para quem está assistindo? Fer, eu passei fome desde a minha adolescência. O meu pai, ele sofreu muito na crise da madeireira ali e tudo, né, então assim, desde essa época eu já tinha passado muita necessidade. E aí quando veio, o Enzo e toda essa crise financeira, eu já estava assim, chapuletada de tanto passar, né, tantas coisas difíceis na minha vida. Então, a minha parte ali da adolescência eu já tinha pego uma fase muito difícil, Calejada já. onde a gente dependia de doação de cesta básica, toda aquela coisa, porque os meus pais estavam realmente falidos, né. Olha só. Então, quando o Enzo nasceu, sabe aquele pensamento de tipo assim: "Poxa, acho que Deus esqueceu de mim?". Eu estava literalmente nessa fase. E aí era carro que estragava, era cara, tudo assim, literalmente tudo dava errado. Então, o Salmo tinha um salário, bom,
Mas que na época, com uma criança doente, plano de saúde, parcela de casa financiada, a gente tinha acabado de começar a vida, né? Tudo que entrava ia. Nossa, Isso que faltava. literalmente, Que faltava. faltava. Então, peguei um cartão de crédito, é o único que tinha limite. O resto tinha mais nada. Comprei 10 casaquinhos de tricô, chama cardigan, né? E eu comprei, eu falei, Salma, eu vou comprar, porque na minha adolescência eu já tinha ajudado minha mãe vender Natura, Avon, essas coisas assim, justamente por causa desses perrengues que a gente passou ali, né? Entendi. Você já teve uma experiência da venda Já, desde porta a novinha. porta, conversando com um e Sim, com o outro. Então você não tinha nem vergonha sobre isso, de maneira nunca alguma. tive, mas sempre bati no peito e falei que nunca ia ser vendedora, tá? Que eu odiava vender. Porque pra mim, vender era vergonhoso, Olha só. entende? Eu tinha o pensamento de tipo assim, pô, a gente só vende realmente porque, né, tá precisando, não tem o que fazer? Então, na minha cabeça, era um pensamento medíocre, né? Porque hoje eu falo que eu amo o que eu faço. Sim. E aí, eu comprei esses casaquinhos e na época se usava muito grupos, até hoje, né, de Facebook. Joguei esses casaquinhos lá, vendi tudo no mesmo dia, Ó. quando chegou. Eu olhei pro Sam e falei: "Tem limite no cartão?" "Tem". Comprei 80. E você comprou pela Pelo internet? Instagram, Pelo uma Instagram. loja, até hoje eu tenho contato, o nome dela é Maitê. Entrei em contato com ela e E ela falei: "Ó, eu quero comprou, 80". despachou para você e você vendeu em Sinop. Deu Esses super certo, 80. então, esses primeiros 4? Eu Não, comprei 10, 10. vendi os 10 no mesmo dia. Aí você falou: "Pera lá, Aí comprei 80. e aí?" Vendi em uma semana. Olha só. Aí e assim, não tinha sacola, não tinha nome de loja, não tinha nada, Fer, só tinha a cara e coragem e a necessidade. Falo Olha, que a Limão Rosa, ela não era um sonho de início, né, ela era necessidade que se transformou em um sonho, em projeto e objetivo. E aí vendemos, só que a gente não tinha CNPJ, nós não tínhamos nada, assim, estruturado. E aí a gente começou a pedir roupa então pela internet. E daí, como aumentou a quantidade, eu vendi e, né, e comprava mais. Aí, sem CNPJ, levava multa, enfim, né? Então tivemos que regularizar. certo. E aí, em fevereiro de 2015, nós abrimos o nosso CNPJ como MEI, né? Para que a gente pudesse fazer o negócio tudo certinho e ter a maquininha de cartão de crédito, enfim. Facilitar as vendas Exato, ali. aham. E aí começou, daí um dia estávamos na mesa ali, o Samuel olhou e falou assim: "Tá, e o nome? Que tá vendendo roupa, mas não tem um nome, como é que fala, né, como que chama?". Tinha uma sacola de limão rosa, que a minha mãe tem um pé de limão rosa em casa. Uma sacola Tinha uma sacola com com limões que ela tinha limão me rosa dado em dentro, cima olha da só. mesa. Daí eu olhei e falei: "Vai ser limão rosa". E foi. E era para ser nosso, porque de fato hoje a marca é registrada, tudo, nós entramos, né, com registro, então não existia mais, a empresa que já tinha registrado tinha vencido o registro do NPI, e aí nós ficamos com a Com a com a marca, né? marca, e hoje a marca registrada é nossa. Olha só que interessante. A necessidade fez você abrir, e começar, logicamente, uma loja que hoje tem uma referência muito grande na cidade, as pessoas te conhecem pela loja, a loja fez o seu nome fez a loja, Exato. enfim, mas começou numa necessidade. Olha que Começou, eu interessante. falo que assim, tudo que a gente passa, toda dor, né, toda dificuldade, toda porta fechada, de fato tem um propósito. Eu falo, a minha loja e tudo que eu tenho e construí hoje, tanto a minha vida profissional na loja, quanto a Peribielin, que hoje também é uma marca, né? Vou chegar logo nessa parte, foram de portas fechadas, né? Foram portas que foram fechadas para que melhores pudessem abrir. Eu vi uma vez um vídeo, não sei se você viu, falecido Silvio Santos, né, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, dizia que ele só foi dono de televisão porque as emissoras grandes não permitiram que ele continuasse tendo os Uhum, horários nessas TVs grandes. Provavelmente estava falando lá de né, uma outra rede da qual ele comprava com horários. certeza. E por fechar as portas, ele adquiriu hoje o SBT, né, que enfim está com as suas filhas e está aí sendo, enfim, desenvolvendo esse trabalho do SBT. Segundo ele, foi isso. Alguém fechou uma porta, ele falou: "Não, pera lá, vou por aqui". É aquela questão da água, né? A água vai descendo e se você tiver qualquer barreira, ela vai dar um jeito de Sim. transpor as barreiras e chegar no objetivo dela, né? Você passou por isso, é Ah, interessante. com É certeza. interessante. E quando, como, onde você estava que Jesus entrou na sua vida? Fer, eu tinha 16 anos.
E a minha irmã veio de Curitiba e me convidou para passar um culto de virada. Então, eu não, assim, eu sempre cresci na igreja católica e sou muito grata por isso, Sim, sim. né? A minha mãe é católica, enfim, fervorosa. Mas eu nunca tinha ido para um retiro, nunca, na verdade, eu falo assim, não é nem a questão do retiro, Fer, é a questão de ser tocada, né? Então, quando a minha irmã me chamou, no começo, aquela história assim, ah, eu vou na igreja de crente, sabe? Preconceito. Ah, com certeza, né? E nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Minha irmã me chamou, falou, ah, vamos, vamos. E aí eu comecei a ir, mas assim, ia, né, e voltava, e voltava. E aí eu passei alguns meses até que eu, eu literalmente comecei a sentir necessidade e vontade de ouvir a palavra. Olha só. Então eu entreguei a minha vida para Jesus 6 meses depois que eu tinha começado a frequentar a igreja evangélica, Isso num culto, num culto, o pastor aham. fez O um pastor apelo. fez o apelo e a partir daquele dia eu continuei. Nós, como eu e o Salmo namorávamos, ele não era. Ele não acreditava em Deus, basicamente, assim, posso falar talvez isso, né? Ele sempre falava assim: você acredita em Deus? Ele falava assim: eu acredito que existe um ser superior, mas ele nunca falou com essas palavras, né? Eu não acredito em Deus, eu acredito. Então, e aí eu comecei a ir tudo. Eu e o Salmo tinha um namoro conturbado, porque eu era muito jovem quando a gente começou a namorar, ele também. Então a gente discutia muito, terminava, voltava, aquela coisa de adolescente. Imagina a cena. Sem, né? E aí, eu comecei a ir e ele começou a ir comigo, porque, né, eu estava na igreja, então vamos, né? Só que eu queria muito que ele aceitasse Jesus, sabe aquela coisa de tipo assim, ai, também quero, né? Eu quero que todo mundo sinta o que eu tô sentindo. E Sim. cada um tem um momento. E aí, com os meus 18 anos, assim, a minha oração era sempre: Senhor, eu quero um marido cristão, eu quero um marido que acredita em Deus, eu quero me casar e eu quero ter um relacionamento saudável, porque eu venho, né, de uma família muito complicada, né, enfim, e eu queria, como que eu falo, uma família perfeita não veio de mim, mas eu quero ser mais perto da perfeição A possível partir de a você, partir você de cria mim. algo diferente na sua Com família. certeza. Debaixo da palavra, né. E aí você começa a ter sede, a partir do momento que você tá dentro da igreja, você começa a ter sede, sede, quando você entra para a igreja, não quer dizer que é o pastor ou os teus líderes ali que, né, que vão te salvar. Não, salvação é individual. Mas quando você se rodeia de pessoas que estão no mesmo propósito, nós somos influenciáveis, né, Fernando? Então, quando nós estamos cercados de pessoas que buscam a Cristo, você começa a sentir necessidade, sede daquilo. Você começa a olhar para o, né, pro teu irmão, para o teu líder e fala assim: poxa, eu também quero ser como ele. Então eu comecei, né? E o Salmo continuou indo comigo e tudo. Quando eu estava com 18, o Salmo aceitou Jesus. Foi um dos melhores e mais felizes dias da minha vida, assim, porque a gente não estava casado ainda, mas eu sabia que daí a partir daquele momento eu tinha certeza que era ele que eu queria casar. Falei, bom, tem que aceitar Cristo para casar comigo, né? E aí ele aceitou a Cristo, e aí nós nos batizamos juntos no mesmo dia. Olha que legal. E eu lembro de uma frase que o pastor falou, o nome do meu esposo é Salmo, né, igual da Bíblia, né, e aí o pastor falou assim: "Esse aqui tinha que ser crente". Eu lembro dessa frase até hoje, eu falei assim: "Glória a Deus que eu não desisti". Pelo nome. E aí nós, nos batizamos e casamos, tivemos a bênção na igreja, nós ficamos um tempo firmes ali, e depois nós nos desviamos, por, frustrações com pessoas e nunca com Cristo. Geralmente acontece, né. Esse é um dos nossos maiores defeitos. Quando a gente começa uma caminhada e que a gente é novo naquilo, nós olhamos para pessoas e a gente tem que entender que pessoas são imperfeitas, que pessoas vão errar e que nosso alvo tem que ser Cristo, né? Então, geralmente, quando o crente ele se converte, né, quando ele vai para a igreja, ele se converte, ele tem aquela sede, aquele fervor e depois vai esfriando, esfriando. Se alguém te frustrar dentro da igreja, meu amigo, e você não Pra estiver firme, sair é fácil. é fácil. Então nós passamos anos, fora, mas eu tinha sede de voltar. Eu tinha sede, sede de o Enzo pedia, né, Olha porque só. quando o Enzo nasceu, nós estávamos na igreja e o Enzo pedia, e o pedido do Enzo era um sussurro do Espírito Santo ali: "Ó, você precisa voltar, você precisa voltar". Até porque foi você que pediu,
que teria que ter uma família Exato. diferente, E um olha homem de que Deus. hipocrisia, né? Claro que a gente erra, mas eu falo assim, eu sabia que e eu sei até hoje que eu falo que tudo que eu tenho, que eu sou, não é meu, é de Cristo. Então toda essa influência que eu também tenho, Deus não entregou na minha mão à toa. Mas eu preciso de líderes e pessoas que me guiem também, porque sozinho a gente não consegue. Sim, verdade. Então, eu precisava ser liderada e guiada por pessoas no mesmo propósito que eu, mas, né, com mais conhecimento e tudo. Então, quando nós voltamos, assim, Fer, foi extraordinário. E é como se a gente tivesse realmente aquela pecinha do quebra-cabeça que se encaixa, né, na minha nova família. Eu falo ali que é a minha família em Cristo, né? E a nossa vida realmente mudou da água pro vinho a partir do momento que a gente decidiu sair de cima do muro. Falo que a gente sempre continua orando, tudo. Mas não é o fato da igreja estrutura, é Sim, ser igreja. ser igreja. E de fato a igreja faz muita diferença. O que que você hoje, logicamente, você esteve na igreja, se afastou um pouco. Esse se afastou um pouco foi que período que se afastou? Quanto tempo mais ou menos? E você lembra quão longe você foi? Da Quão da igreja? igreja, desse convívio? Porque assim, hã, porque quem está em casa assistindo, talvez é uma pessoa que está afastada. Ela está um pouco longe. O que que o filho pródigo fez? Ele se afastou. Bem, ele foi longe, ele chegou no fundo do poço. Às vezes é uma ovelha perdida que se desviou, mas está ali meio. Qual longe a família da Priscila foi? Muito. Muito longe. Eh, eu posso dizer assim, literalmente, era aquela questão de: "Não, eu conheço a Cristo, mas eu tenho livre-arbítrio". Então, cara, eu bebia muito, assim, eu falo que, não era beber um golinho, era beber mesmo, sabe. E é engraçado porque eu falava assim: "Não, eu nunca vou beber, porque o meu pai tem problemas com bebida, então eu nunca vou beber". Você viu Não, isso na sua casa, você falou: "Não vi. quero isso pra mim". De repente, estava lá. Eh, eu entrei em depressão novamente, né, então, porque assim, Fer, quando você tem pessoas, e eu falo assim, no caso a minha equipe, eu precisava ser o quê? Exemplo. Eu preciso ser exemplo, porque elas olham pra mim, elas buscam que eu seja a líder delas. Óbvio. Então, a partir do momento que a Pri fumava vape, que é coisa que eu nunca postei, mas fumei vape, fui pra balada, bebi de cair, coisas que, poxa, se me colocassem como uma líder da minha equipe ali, né, e perguntassem pra elas: "Vocês aprovam?", mesmo elas fazendo igual, Não ia não provar. iam aprovar. Então, toda essa carga e outra coisa, eu fazia tudo escondido do meu filho, porque ele já tinha plena consciência. Então, se o meu filho, olha só, se o meu filho me visse bebendo de cair, fumando vape, na balada, enfim, ouvindo músicas que não eram aprovadas por Cristo, ele também se envergonharia de mim. Então, quando a ficha caiu, ai, a depressão veio. E é o que acontece na maioria dos casos. Olha só. Porque daí você se envergonha das suas próprias atitudes. E de fato, o que o mundo oferece é muito mais prazeroso, né? Momentâneo, mas Com certeza, é prazeroso. prazeroso, porque você não precisa prestar contas. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher, como que eu posso falar? Nem tudo que o mundo aprova, o céu aplaude? Ou nem tudo que o mundo aplaude, o céu aprova? É isso. De fato é isso. Caminhar com Cristo é obediência e renúncia todos os dias. E quando você está no mundo, você não renuncia e nem obedece. Até porque a voz do espírito fica mais baixa, né. Você começa a fazer as coisas tantas coisas que desagradam a Deus, que você nem percebe mais a sua existência. Exatamente. Às vezes quando dá uma dor de cabeça, uma situação ali, uma situação de eu tenho que finalizar aqui um negócio, às vezes você lembra: "Deus, me ajuda nesse negócio aqui", mas também é só nesse momento. O resto da vida você vive a lá vão ter, não é? Lá Exatamente. vão ter e tá tudo certo, porque eu tô bem, eu tô aqui saudável, tenho dinheiro na conta, não tô passando necessidade, deixa Deus para segundo plano. Na verdade é o que a gente costuma dizer, né, é aquilo da qual o diabo levou as pessoas a fazerem. Então, assim, foram influências que levaram você talvez para ficar mais longe. Alguém está assistindo que está um pouco afastado, desconectado, foi aí então as influências, e eu digo muito sobre isso, as pessoas falam: "Fernando, como que se manter firme numa igreja?" Eu falei: "Cara, você tem que ter amigos, pessoas
amizades, tem que ter pessoas ali com você, dia a dia, te ajudando, caminhando com você. Caso contrário, meu amigo, você tá perdido, cara. Você tá Hum. perdido. É como foi, pessoas no mesmo propósito. Então, como eu disse, você vai se frustrar sim com pessoas dentro da igreja, elas erram como todos nós. Mas qual é o propósito de quem está dentro da igreja? E qual é o propósito de quem está fora? Então, Justamente. somos sim influenciáveis, e eu sempre falo, a mesa que nós sentamos diz sobre os objetivos que nós queremos alcançar. Eu sempre, né? Só que, como eu disse, aí assim, vem aquela questão da esposa sem sabedoria. Então, tudo que a esposa faz, o marido vai também. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava destruindo a minha família. E se eu não queria que o meu filho não fizesse na adolescência, porque Enzo começa a entrar na adolescência logo, o que eu estava fazendo? O que eu estava dando de exemplo? Se ele visse eu não fazia nada perto dele, não levava ele para festa, enfim, nada. Mas assim, de fato, uma hora ele ia entender. E aí, como que você fala pra ele, não faça, não é legal, não é bom. Ué, mãe, se não é bom, você faz? Como que eu vou cobrar de uma colaboradora que ela não chegue no outro dia de ressaca, Se se eu você, chegava? apesar que você é dono do negócio, tem todo o direito se quiser, né? Mas, Mas o exemplo, né? O exatamente, o exemplo exemplo arrasta, arrasta. né? Palavras convencem, mas o exemplo É arrasta. verdade. E é verdade. E a partir do momento que eu decidi voltar para a igreja, várias colaboradoras minhas decidiram voltar também. Eu tenho até um testemunho, posso contar? Pode, lógico, é para isso. A Estamos partir aqui do para momento isso. que eu comecei a me posicionar, enfim, usar também as minhas redes sociais para isso, eu lembro de um dia, ela vai assistir isso e toda vez que eu falo, eu me emociono. Eu lembro que eu estava com um vestido bem bonito, assim, bem elegante, e aí uma cliente falou assim para mim: você acha que porque agora você é crente, eu vou deixar de usar roupa de piriguete? Pode trazer roupa para mim. Eu falei, amiga, jamais. Eu falei, jamais, né? Vocês vão continuar tendo a moda que eu sempre trabalhei, mas agora eu também tenho um outro público, né? Então, assim, eu tava com um vestido mais modesto, bonito, elegantona e tal. E aí ela comprou um crop de uma sainha. Tá, guardei aquilo no meu coração, mas eu não falei nada. Deu 2 meses, ela voltou e ela me chamou no provador. Ela falou assim: você lembra da frase que eu te falei? E ela estava com um casamento destruído. Eu falei, lembro. Ela falou assim, eu tô na igreja. E Olha eu só. aceitei Jesus. Fer, pronto, ali eu tive a resposta de que, Pri, você tá no caminho certo, era aqui que eu queria. Porque assim, não é porque a Pri foi pra igreja, né? Mas é porque a Pri tem uma loja, a Pri tem uma equipe, a Pri tem clientes e a Pri influencia. Então, de que maneira a Pri ia influenciar? Se a Pri estava no mundo, a Pri influencia como? Mas se a Pri está em Cristo agora, como que a Pri influencia? Então, de fato, quando eu acordei, eu falei, Deus não me deu isso aqui à toa. Nem é meu, é dele, eu tô só administrando. E aí é uma estratégia, logicamente, que o Senhor tem para que você possa abençoar pessoas. Com Com um certeza. conselho, com uma conversa, com um oi, com uma frase, enfim, dando ali uma dica e às vezes mais alguma coisa ali, voltando para a palavra. Logicamente, se a tua loja não é uma loja de moda evangélica, é Não, uma loja de moda, né? exato. Mas qualquer pessoa que tem ali o bom senso de que essa roupa cai bem em mim, aquela não cai bem em mim, ela pode encontrar lá, você Com vai atender certeza. a sociedade, não é Com verdade? certeza. E deixa eu te perguntar, como que foi então essa questão da volta para você? Onde você estava? Como que você ouviu essa necessidade? Lógico, você falou que o Enzo tinha essa vontade, mãe, igreja, e tal. Mas como você decidiu? Que dia que foi assim? Olha, chamou o Salmo e falou, cara, vamos para a igreja. Fer, a gente visitava algumas igrejas, mas a gente não se sentia pertencente. Então nós íamos, parava. Íamos, parava. Não tinha aquela questão, né? Não teve uma conexão Não. ali. E aí nós começamos então a frequentar sempre em São Paulo, que eu me identificava muito com a Lagoinha lá, é uma igreja que eu gosto muito, Sim. né. Então sempre que, eu estava em São Paulo eu ia, mas aí não tinha como o Enzo ir comigo, né. E aí, olha só, por um acaso, que não é acaso, entrou uma colaboradora trabalhar comigo, e no período de experiência dela, ela falou: "Pri, você conhece a Carol?" Falei: "Sim, Carol Aidan, sua pastora?" "Sim, então." Falei: "Ah, vocês, começaram uma igreja e tudo mais." Isso no sábado. No domingo, eu estava no aeroporto,
E aí a Carol mandou assim: Oi, Pri, tudo bem? E eu tinha começado a seguir a Carol no sábado, porque a gente tinha falado dela no provador ali. Sim. E aí ela falou: Olha, senti no coração de te convidar para o culto e tudo. Eu falei: Carol, eu tô indo para São Paulo, mas quando eu retornar no próximo domingo estarei lá. E aí eu lembro que eu falei assim: Senhor, não deixa eu me frustrar mais uma vez. Porque eu quero me sentir parte dessa família. E se não for essa família que o Senhor tem para mim, então que o Senhor me direcione, né? Porque nós estávamos igual macaco, de galho em galho. E isso acaba se tornando um péssimo exemplo para o nosso filho também, né? Voltamos de São Paulo, toda aquela correria, e no domingo nós fomos no culto. E ali, meu amigo, a hora que a gente pisou o pé na igreja, o Espírito Santo veio e falou: É aqui, seja bem-vinda, minha filha. Olha Então só. foi. E aí nós estamos, né? Ali eu, inclusive, terminei o curso de voluntariado, domingo eu me formo, né? E aí agora, quem for na igreja também vai me ver servindo, que é algo que eu amo fazer, que me Que faz legal. muito bem, né? Então eu falei assim, eu realmente preciso influenciar pessoas além disso. E agora eu vou ser uma voluntária da IPR. Renovada Church. Renovada Church. Porque isso antes eu aí. era da IPR agora. Isso, Isso mesmo. a Renovada Church, o pastor Renan é o pastor que está à frente da igreja. É uma congregação da IPR Central, né? Tem um nome diferente, mas ainda é uma congregação, uma igreja Isso. que saiu da IPR Central com a bênção do pastor Tilica, enfim. As pessoas às vezes perguntam, né? É uma igreja nova? É um nome novo, mas saiu da IPR Central. Então estamos lá com uma proposta Somos nova uma lá. igreja jovens, né? É. Inclusive, Fer é meu líder lá e tem feito muita diferença na nossa vida também. Que maravilha. O Salmo tem caminhado com a gente também no nosso pequeno grupo, né? Nosso link também, compartilhado as suas experiências, enfim. Ele tem comentado bastante coisa e Deus tem nos abençoado naquele lugar. Quais foram as suas maiores experiências com Jesus, na sua opinião? Assim, você puxando na mente, automaticamente você teve lá um período fora, esse retorno. Mas se você fosse puxar na mente, quais são as suas maiores experiências ou qual foi a sua maior experiência com Jesus até hoje? A questão, principalmente da minha cura pós-depressão, pós-parto ali, que realmente quem estiver me assistindo e passou por esse período sabe, é um dos vales mais escuros e profundos que a gente passa. Então, a partir do momento ali que eu comecei a me sentir útil, porque eu lembro, Fer, e isso são coisas que eu quase não comento, mas é válido. Eu lembro que eu me ajoelhava com o meu filho no quarto e eu falava assim: Senhor, leva eu e ele. Nossa. Porque era uma dor tão grande, só que eu não queria morrer e deixar o meu filho, e eu não, entende? Mas eu não aguentava mais ficar nessa vida. Então eu literalmente eu pedia a morte para Jesus, porque eu falava assim: Senhor, eu não consigo ver. É um momento, Fer, que tá todo mundo olhando pro bebê, o bebê é o principal, e esquecem da mãe, né? Então, de fato, a criança nasceu, a mãe tem que estar feliz. E aí, as pessoas te cobram felicidade e você não sente a felicidade que te é cobrada. Olha só. E por que você não tá feliz? O teu filho nasceu, a tua vida mudou, você tem uma família agora. Então, a depressão pós-parto, ela é muito difícil para quem passa. E aí, quando eu comecei a me sentir útil com as vendas e tudo isso, é como se Deus tivesse colocado sonhos no meu coração. Por mais que veio da necessidade, quando eu realizava uma venda, os meus olhos brilhavam. Então, principalmente isso foi uma questão que eu senti assim: bom, Deus tem um caminho para mim ainda. Ele não quer que eu vá agora. E o meu filho tem, né, a mim como exemplo. Então, eu precisava renascer. Eu precisava sair daquele buraco, né? Então, quando Deus colocou Enzo na minha vida, de certo modo, ele já sabia tudo que aconteceria depois, mas foi para que uma nova Priscila, uma nova criatura nascesse. E realmente, após a depressão pós-parto, quando você sai dela, você se torna uma nova criatura. Quanto tempo você ficou nessa? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, sim. E já estava com a loja. Já. Nossa, Fer, eu tive muito problema com autoestima, enfim, assim, foram anos. Então quem vê você hoje aí, fazendo provador e fazendo aí tratamento, você fez já alguns tratamentos Sim. estéticos, tá aí fazendo alguma questão de fortalecimento, Sim, faço enfim. academia, musculação. Isso aí... Eu pesava 43 quilos quando eu comecei a loja, hoje eu tenho 60. Então, assim, era... Você está gordinha agora. Com certeza, na minha melhor fase, sabe? Olha só. E se você me falar assim, você tá magra, é algo que fala assim, não tô não.
Não tô não, não quero. Porque de fato, quando eu estava em depressão, então eu tinha muito problema com a minha autoestima, né. E quando eu comecei a loja, eu não fazia provador, eu fazia as fotos em outras modelos, né, até quem me acompanha há mais tempo vai lembrar que era a Camila, Bruna Bezerra, e eu sempre olhava para as minhas clientes e falava: "Cara, como elas são lindas, um dia eu quero ser como elas", Olha né. só. Mas o propósito principal ali era a Enzo e a vida financeira, então eu sempre ficava para depois. Minha segunda experiência foi, e uma das principais, foi quando eu tenho um combinado com Deus, Fer, e eu pedi para Deus assim: sempre que o dinheiro falasse mais alto na minha vida, que ele me tirasse o dinheiro. Ó, forte isso, hein? Porque eu perdi a minha humildade uma vez, quando eu tive muito dinheiro, que foi em 2019. 2019 foi o auge, nossa loja estourou, nós, assim, crescemos exponencialmente, nos tornamos muito conhecidos. E eu esqueci de Deus nesse período. Não existia o não de Deus, existia assim: eu faço, eu quero, eu consigo, porque eu tenho dinheiro. Olha só. Então a minha humildade ficou, né. E infelizmente, assim, teve muita gente que me conheceu nesse período, que de certo modo pode confirmar, falar: "Realmente ela era uma pessoa, arrogante". Eu realmente perdi a minha identidade em Cristo, porque o dinheiro falou mais alto, O dinheiro te levou para mais longe ainda. longe de Cristo. E aí aquela questão que a gente falava antes aqui, sem interromper, mas aí as pessoas que te conheceram nessa época também tiveram uma imagem muito ruim de Ah, você. com certeza. E se essa imagem não for corrigida ao longo do tempo, ainda tem pessoas talvez que estão Sim, ainda olhando para você com aquela imagem de 2019. com certeza, tem Priscila é nariz muitas. empinado, ela se acha a última bolacha do Exato. pacote, porque você passou por esse momento Passei. Foi um de período que, assim, e literalmente olhava assim, né. E aí, em 2019, como nós estouramos tudo, então eu falei assim: "Eu vou abrir outra loja". Nós começamos a obra ao prédio do lado, em dezembro, eu peguei esse prédio, aluguei, e eu tinha dinheiro em caixa, então não era necessário financiamento. Então eu falei: bati no peito eu ali, joguei no assumo, vou peito, eu dou fazer. conta. Não entreguei para Deus, não pedi se era da vontade dele, se era o tempo dele. Falei: "Eu dou conta". Então, e o engraçado, Fernando, é que aquela nova loja não tinha gosto de vitória pra mim. Era só, é uma loja, entende? Não era uma conquista. Eu nunca tinha parado pra pensar de onde eu estava saindo, de onde eu saí e pra onde eu estava indo. Tipo assim, glória a Deus, Deus. Não, eu vou fazer. E era isso, né? Tá, começamos, peguei todo o dinheiro que eu tinha, investi uma parte na obra e fui pra São Paulo e comprei mercadoria. Porque ia começar a coleção de inverno, então eu investi só em roupa de frio, fora o restante, R$ 80.000 na época. A pandemia estava aqueles burburinhos em 2020, né, "Ai, é só uma gripezinha, nã-nã-nã". Janeiro fui pra praia, né, voltei, fiz compra em São Paulo, as fronteiras fecharam. Viagens para o frio cancelada, viagens, né, todas as viagens canceladas, comércio começou a fechar, a minha mercadoria ali, Estocada. e cadê o dinheiro? E a obra? Ei, A obra ali, parou. Nós tínhamos pago metade dos fornecedores, e aí começou. Aí veio a pandemia, nós não faturávamos nem para pagar a energia do prédio. Quem dirá a obra que estava no prédio do lado acontecendo. Além disso, bateram o nosso carro, deu PT, isso com 20 dias que estourou a pandemia, e com mais 15 hackearam o nosso sistema, e nós perdemos as informações que nós tínhamos da loja. Então, assim, o mundo literalmente veio e desabou na nossa cabeça. que história, hein? Eu lembro de um dia que eu estava no carro, meu filho sempre foi muito usado para falar coisas no momento certo. E eu estava dentro do carro e eu falei assim: a gente não vai conseguir. Aí ele falou assim: nós servimos a Deus e nós vamos sim. Cara, o Enzo era muito novinho nessa época, E Fer. te deu uma 6 chacoalhada, anos. e te deu uma chacoalhada ali. Um tapa na cara. E aí foi onde Deus falou assim: filha, pede. Pede. Eu lembro que eu me ajoelhei num domingo em casa
Eu me ajoelhei no banheiro e eu lembro da Mirtz da Transterra, que ela me falou de uma situação que ela tinha vivido semelhante, que ela falou assim, que ela precisava de um milagre, então ela falou assim, Senhor, eu preciso de um milagre. E eu lembrei dessa fala dela, eu me ajoelhei no banheiro, falei, Senhor, nada me salva agora, a não ser o teu milagre. Eu preciso, eu não tenho mais o que eu fazer, tá nas tuas mãos, eu não consigo, mas se for da tua vontade, o Senhor consegue. No domingo, não tinha R$1. Na terça-feira, a moça do escritório liga e fala: olha, nós recebemos um e-mail, vocês foram aprovados no Pronamp e foi liberado tal valor. Esse valor tá para vocês, se vocês quiserem, vocês começam a pagar com prazo de 10 meses de carência. Fer, era ali. Milagre. Milagre. Por quê? Tava tudo travado, os bancos, enfim. Então, assim, literalmente foi a resposta de Deus foi tão rápida, foram 48 horas que o Senhor me pediu de prazo. Nós terminamos a obra e o que nós não faturávamos em semanas, nós faturamos em um dia da inauguração. Minha inauguração foi 3 dias, então os 3 dias nós faturamos assim, o que não estava faturando no mês, faturamos. Ali foi uma das minhas maiores experiências com Jesus Cristo, assim, em questão de Deus te ouviu? Você pediu e Deus te ouviu e foi rápido. E aí, emendando essa questão de testemunho, eu tenho que dar um que aconteceu hoje, que foi batata. Gente, a minha vida é testemunho atrás de testemunho. Amém, isso é ótimo. Eu tava hoje dentro do carro saindo da academia, e aí eu puxei o relatório e tinha vendido R$3.900. Vou falar em valor para as pessoas terem uma noção do milagre. Eu olhei, minha meta hoje é acima de 20 mil, sexta-feira, varejo. Eu falei, que é isso aqui? Sexta-feira? Era quase 3 da tarde. Tá errado isso aqui. Eu falei, não. Minha mão no volante, Ana sentada atrás. Eu falei, Senhor, eu repreendo. Olho aberto, né? Não, com certeza, né? Eu falei, Senhor, eu repreendo, em nome de Jesus, tudo que tá nos segurando. Pai, que o Senhor coloque clientes para nos abençoar de tal maneira que a hora que eu puxar o meu relatório final do dia, eu vou ter certeza que foi o Senhor. E fui orando. E eu orava, eu acho que até o povo que tava fora do carro via. Falei, não, eu não aceito, porque o Senhor é dono da minha loja, é pro Senhor. Falei, eu tenho certeza que hoje eu vou dar esse testemunho. E aí, na hora me vinha a gravação, né? Eu falava assim, cara, é isso. Tá, cheguei na loja, a hora que eu cheguei, a campanha começou. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Eita, glória. Tá. Fernando, a primeira venda após minha oração foi de R$9.800 de uma cliente no glórias. caixa. Glórias. Você tem noção? Nós fechamos o dia com 26 mil. Para quem tinha 4 e pouquinho ali, a hora que eu olhei 3 horas da tarde, 6:30 da tarde, nós fechamos com 26 mil em vendas. Então, assim, é literalmente, pede, minha filha, seu pai tá aqui. Se é da vontade dele, ele te ouve. E eu comento com as pessoas sobre os grandes milagres e os pequenos milagres. Não que este seja pequeno ou grande, não é essa a questão. Com certeza. Mas, por exemplo, você falou, eu tive uma crise muito grande pós-parto. Então, isso te levou a ter vontade de morrer. E para você morrer e deixar seu filho, não, pera lá, então leva os dois, porque aí aconteceu um milagre, veio ali a cura, a restauração da sua vida, da tua saúde, enfim. E aí você tem uma questão, sabe, essas questões acontecendo, uma questão dessa, que talvez para alguém assistindo, parece ser tão simples, um valor talvez pequeno para alguns, né? Exato. Mas existe um Deus que ele opera tantos milagres extraordinários e grandes, quanto os milagres talvez pequenos ao olho de algumas pessoas. Com certeza. Então é importante saber que o Deus que nós servimos, ele opera tanto nos grandes milagres, quanto nos pequenos milagres. Aí nós temos que dar valor e observar os milagres diários da nossa vida. Eu acho que é isso que Deus espera também. Que nós possamos olhar os pequenos, grandes feitos, né? Porque, de fato, a nossa vida já é um milagre. O fato de respirar e acordar com saúde já é um milagre. E eu falo que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Então, quando a gente muda a nossa visão da nossa vida, porque eu falo assim, que fé é a lei da atração. Você acredita naquilo que você não vê, mas que é possível acontecer. Sim. Então, quando você tem a mesma boca para profetizar coisas boas e para profetizar coisas ruins. Então, que você use ela pro bem. Às vezes a pessoa tem mais fé
para que não vai acontecer do que vai acontecer. E eu, de fato, era uma pessoa assim, eu era muito negativa. Muito, Pessimista. nossa, assim, eu lembro que minha mãe falava assim, calma, vai dar certo. Aqui, vai dar certo o quê? Vai dar nada. Pra mim, tudo dá errado. E eu fiz uma viagem pra Curitiba, passei uns dias com a minha irmã e ela me ensinou muito sobre essa questão de palavras de afirmação. Então eu trabalho muito isso na minha vida, muito. Eu uso frases assim, o Salmo às vezes até brinca e fala assim: tem como você fazer comigo o que você faz com você? Porque às vezes eu saio num dia e falo assim, vendi tanto hoje. E ele tem acesso ao relatório de vendas. E eu chego à noite e ele fala assim, cara, você é diferente. Ele literalmente, ele Você fala que começa a ele... declarar a palavra E você declarada. acredita, porque para aquilo acontecer, a chave é acreditar. Da mesma maneira que nós acreditamos em Cristo, em Deus que nós não vemos, mas sabemos da existência, a nossa fé também precisa acreditar que do jeito que Cristo existe, ele está ali para nos ouvir, fazer os milagres, tanto de cura, de restauração. Gente, não existe não para Deus quando é a vontade dele. Óbvio, óbvio. E a gente precisa entender também os nãos de Deus são importantes. O não de Deus é uma forma de amor extraordinária, porque ele sabe que aquilo não é o melhor para nós. Quantas vezes um emprego não é para ser seu, você quer muito. Uma vaga não é para ser seu, você quer muito. Uma empresa, até um namorado, enfim, né? Então, assim, tudo que é não de Deus é porque ele te ama demais. Quer te proteger. Com certeza. Quer te proteger. Deus é pai, né? Eu conversava esses dias com uma pessoa, um empresário também, tem uma loja, tá até abrindo franquia dessa loja, dessa empresa dele, e ele comentando um pouco sobre a sua vida. E aí ele falou, Fernando, a gente acaba esquecendo de onde Deus nos tira. No teu caso, por exemplo, você estava lá, você tinha uma vida mais simples, com todas as suas dificuldades, e Deus vai te levando, vai te colocando em degraus, né, maiores. As pessoas esquecem de onde estavam e de onde estão hoje. Então olhe para trás, que casa que você morava? Que carro que você andava? Né? Como que era a sua vida? Digo, não só a sua, não só a Sim. minha, mas de quem está nos assistindo. Porque às vezes a pessoa esquece que Deus existe, mas esquece de contabilizar o dia de ontem, o milagre, sabe? A comida na mesa. Esquece de agradecer o pão de cada dia, esquece de agradecer o teto que mora. Eu sempre lembro, eu namorava a Edneia, a gente, né? E aí foi casar, enfim, eu tava, né? Casamento, eu tava gestante, aquela coisa toda. E aí nós fomos morar de aluguel numa kitnet. Era uma kitnet que era um quarto e uma sala pequena. Era um quarto, um banheiro, uma salinha. Não tinha sala-cozinha, né? Mas era mais cozinha do que sala, não existia isso. E uma arinha, uma lavanderia mais minúscula, é muito minúsculo. Água quente, porque a caixa d'água era muito perto, então a água você não tinha nem gastar com chuveiro elétrico. A água era para queimar a pele. E aí era uma casa pequenininha, muito pequenininha. Aí de vez em quando eu olho para trás e falo, Senhor, onde que eu estou hoje? Tenho uma casa própria, né? Andava com uma moto, hoje a gente tem um carro, olha só. Era empregado, agora nós temos uma empresa. A pessoa tem que olhar para trás. Você tem que olhar de onde Deus te tirou e onde o Senhor te colocou. E eu acho que a parar também com a comparação. Ah, Senhor, mas por que que ela tá lá e eu não consegui ainda? Porque ela foi tratada e o Senhor precisa te tratar. A gente tem que entender que, infelizmente, o ser humano, ele só é transformado a ferro e fogo. Quando tá tudo bem, meu amigo, você não muda. Você não mexe em time que tá ganhando. Mas quando Deus te coloca no vale, é porque tem ali, quando você tá no deserto, tem a terra prometida. Mas é no deserto que você vai ser tratado para que você chegue na terra prometida. Então, o que a gente precisa também parar assim, ah, mas tudo que eu faço dá errado. Mas é da vontade de Deus o que você está fazendo? É a vontade dele? Essa empresa é de Deus? Você entregou ela para Deus? Era essa empresa que Deus queria? Antes de abrir ela, você consagrou ela a Deus? Então, é tudo isso. É uma coisa que eu sempre falo para o Salmo e para mim também. Sempre que eu tô perto de dar um passo, falando, vamos jejuar? Vamos orar? Vamos, né? Porque Deus te manda a resposta. Vamos ser sensível à vontade de Deus. Isso, e o jejum, ele te torna mais sensível à voz de Deus, ao Espírito Santo, né? E eu falei esses dias no meu story, o mundo espiritual, ele é muito ativo. E a gente precisa abrir os nossos olhos para o mundo espiritual. Então, quanta coisa acontece na nossa vida que a gente acha normal e não é. A gente precisa parar de normalizar, né? Só que a gente também precisa colocar assim, ó, nem tudo é culpa do inimigo.
Né, meu amigo? Porque se você tá errando e fazendo o que não é da vontade de Deus, você pode estar sim sendo influenciado pelo inimigo, mas o dizer não pro inimigo é responsabilidade tua. O dizer não pra traição no casamento é responsabilidade tua, né? O dizer não pro mundo é responsabilidade tua. Ah, eu tô sendo influenciado por amizades que não são de Deus? Ok. Mas a partir do momento que você abre a sua boca e se posiciona e se torna obediente a Deus, a chave gira. Não quer dizer que vai se tornar mais fácil. Né? As pessoas têm esse pensamento. Eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus e a minha vida vai ser só flores. Não é assim. Nós ainda continuamos sendo seres humanos e precisamos ser tratados para ser imagem e semelhança de Cristo. Amém, verdade. Né? O que a gente busca ali é ser imagem e semelhança dele. Só que Jesus Cristo é perfeito e a gente está muito longe disso. E com o Senhor você sabe onde recorrer, né? É uma luz, é a luz que Tendo tu essa precisa. sensibilidade, você sabe, tô com um problema, eu vou pedir para quem pode me orientar, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo que tá ali, o teu amigo, paracleto, né? Ele tá ali querendo falar com você, ministrar o teu coração, às vezes falando todos os dias, falando através desse bate-papo, através talvez da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho, tantas e tantas coisas, talvez na rua, enfim. Deus age de maneiras que nós não sabemos todas as maneiras. Usa pessoas aleatórias, na fila de um banco, né? Enfim, no mercado. É aí onde entra o ser igreja, né? Que não é dentro de uns quatro paredes, Exatamente, mas é onde você for. Exatamente. E a gente precisa entender que também, quando nós estamos servindo a Deus, nós precisamos servir fora do templo, da estrutura. Servir no teu emprego. Ah, mas como? Meu amigo, tem tanta gente sedenta, ele só precisa de uma palavra para voltar para Cristo. Um dia eu fui no Machado Itaúbas fazer uma compra, essa compra rotineira na hora do ali meio-dia, 3 da tarde, essas compras que as pessoas vão no mercado, fazer bobeirinha, comprar as coisinhas pequenas. E aí eu sempre pergunto para as pessoas assim: olá, tudo bem? Como é que você tá? Tá bem? Tá animado? Tá feliz? E com essa senhora não foi diferente, fiz a mesma pergunta. E sorte que tem lá no computador do Machado, tem lá os nomes. Favorece demais perguntar a pessoa, ou o seu nome, né? Aí já tem o nome lá, eu já falo o nome da pessoa na hora. E aí ela falou que não estava bem, não estava animada, não estava feliz. Eu falei, ué, pera lá. Porque as pessoas às vezes perguntam só por perguntar. Mas o que eu falei? Falei, você não tá bem, não tá animado, não tá feliz? Posso orar por você? Ela falou, pode. Aí ela abaixou a cabeça, colocou as mãozinhas assim e eu orei, Senhor, em nome de Jesus, abençoa fulano de tal o seu dia, aqui, que passa muita gente nesse caixa, enfim. Fiz a minha oração e fui embora. Então Deus quer agir na nossa vida, não só dentro, igual você falou, da estrutura da igreja, Exato. daquele prédio, porque é um prédio. Não tem nada santo ali não. Santos somos nós. Exato. E Deus quer usar você lá na loja, no trânsito, aonde você for. E eu falo assim, quando nós começamos a sair de cima do muro e colocar Cristo como centro das nossas vidas, né? As pessoas ao nosso redor esperam que nós sejamos exemplos. Então a gente precisa cuidar muito com o nosso posicionamento, as mesas que nós sentamos, lugares que frequentamos que já não nos cabem mais. Né? Quando você fala assim, eu sou de Cristo, as pessoas, as cobranças começam a ser muito maiores. Né? Então você tem que tomar cuidado, porque quando você fala eu sou de Cristo, então peraí, Cristo frequenta esse lugar? Cristo sentaria nessa mesa? Olha só. Né? Cristo partilharia desse pão aí que você está comendo? A gente precisa ter essa consciência e entender que sim, haverão renúncias, mas o que nós estamos buscando aqui é a salvação eterna. E salvação é individual. Verdade. Né? Você pode orar sim pela sua família, você pode orar pelos seus amigos, mas aí você vai fazer o quê? Arrastá-los através do exemplo, né? Porque numa hora, Priscila, alguém vai precisar, como essa mulher precisou, talvez lá na sua loja, com a sua família, em algum lugar, alguém vai dar sinais que precisa. E você vai estar lá pronta para fazer isso. Exatamente. Agir como um exemplo, porque a pessoa só vai te procurar para pedir um conselho se ela vê em você alguém que pode dar um conselho. Eu tô com um problema com bebida. Cara, bebida tá me deixando doido. Eu tô bebendo, eu tô caindo, eu tô virada ali e não tá me fazendo bem. Já sei que não tá fazendo bem. Vou procurar a Priscila que bebe também? Não. Vou procurar alguém que não beba. Então, se eu sei que você não bebe, tá na igreja, enfim, tem um relacionamento melhor com o Senhor, minha amiga, como que você fez, talvez, pra parar de beber? Como que você fez pra mudar de vida? Como que você fez? Aí você é um exemplo vivo
de como uma pessoa é transformada por Jesus. É o que eu falo, as pessoas sempre, olham para mim pela questão, né, da girada de chave, da vida financeira, do crescimento e tudo mais. Mas eu falo assim, isso é só consequência, né. Eu falo que a prosperidade não é o dinheiro que você tem ali na sua conta do banco, é o que você faz com o dinheiro que Deus te dá. Sim, Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e não é próspero, né. Então, o meu dinheiro hoje é só consequência, mas eu não vou levar nada daqui, né. Então o que que eu levo? Eu quero a salvação eterna. E eu quero que o meu filho se salve, que o meu esposo se salve, que os meus pais se salvem. E o que que eu preciso ser? Exemplo. exemplo. Porque eu vou deixar exemplo do quê? De dinheiro? É o Dos bens que legado, eu né? É o tive? legado. É isso que eu estou construindo? Então eu não quero que as pessoas olhem para mim por aquilo que eu construí, mas é porque eu tenho dinheiro. Não. Então é isso que eu tenho buscado dia após dia, que elas olhem para mim e vejam Cristo. E uma frase que eu uso muito e falo: "Meus amigos, o que tem de bom em mim é Cristo, porque o resto de ruim é eu. O que tem de bom em mim é Cristo", Boa, muito boa. né, é a frase que eu mais uso. Você tá olhando para mim, e tá vendo coisa boa? É Cristo, pode ter certeza. Muito bem. O que vem de novidades na loja? Você comentou antes um pouquinho aqui sobre a questão de marca. Você está inventando uma marca própria? O que que é isso? 2023 eu fiz o lançamento do meu primeiro vestido, da minha marca autoral, e ele já veio várias reposições, é um vestido maravilhoso inclusive. Fiz mais alguns lançamentos, e esse ano ainda saem os meus primeiros cursos, as pessoas me cobram muito, fazem mais de 4 anos que: "Pri, pelo amor de Deus, eu pago o que você quiser para você me ensinar a fazer do jeito que você faz, a faturar do jeito que você fatura, crescer o meu negócio". E de fato, eu tenho realmente muita carga e muito conteúdo para ensinar. Então, esse ano saem os meus primeiros cursos, né? Eu falo assim: entreguei nas mãos de Deus, foi Senhor, me capacita, porque eu sempre achei que eu não era capaz. Até que eu tive uma oração séria com Deus, falei: ó, ou o Senhor tira esse trem do meu coração, ou o Senhor coloca de vez, né? Olha só. Então, realmente, eu vou lançar os meus primeiros cursos. Minha marca autoral tá desde 2023. A nossa ideia é também nos próximos meses lançar o atacado para os lojistas que quiserem revender também, né. Então, hoje eu tenho a marca Priscila Bielin, que as peças com a minha etiquetinha ali bonitinha. Mas não são todas as peças, são Não, não, algumas nós somos peças. multimarcas e a minha marca é um bebê ainda entregue nas mãos de Deus e caminhando, Olha né, só que legal. caminhando. Então assim, esse ano esse mês nós completamos 10 anos, a gente vai ter um evento na loja, enfim, né, mas nesses 10 anos, então vem logo, logo a marca em atacado para as lojistas que quiserem revender minha marca nas lojas delas também. E o curso vai ser um curso online, as pessoas vão É, de comprar início uma sim. plataforma que vai ter as aulas lá. Isso, Fer, de início serão, as pessoas sempre me pedem mentoria, mas o que que eu falo? Primeiro eu preciso ensinar o básico, que eu vejo que muita gente é carente do básico de vender online, o básico de colocar o markup certo na peça. Tem muita, lojista que não sabe o que é um PA, o que é um ticket médio, então ainda é uma linguagem nova, principalmente para quem está começando. Então o que Sim. que eu quero fazer? Ensiná-las o básico para que quando elas cheguem na minha mentoria, elas entendam a linguagem que eu vou falar lá. Porque às vezes ela vai fazer um investimento alto, uma mentoria, mas ela fala assim: "Eu não sei o que ela está falando", né. Então o que que eu quero? Eu vou Linguagem ensinar comercial. exatamente, eu vou ensinar elas a caminharem, e aí a mentoria é a cereja do bolo, onde eu literalmente entrego meu método para elas. E isso, esse lançamento desse método, dessa forma, desse curso vai ser ainda esse ano ou pro ano A que vem? mentoria para o ano que vem. Pro Os ano que vem. cursos mais básicos para esse ano, inclusive alguns conteúdos já estão quase saindo do forninho ali, mas a mentoria fica para o ano que vem, porque daí é um ano que eu me entrego muito e eu preciso realmente entregar o meu melhor para elas. E é uma forma de você abençoar essas Com pessoas também. certeza. Aquilo que o Senhor te abençoou, você vai ser instrumento de Deus para abençoar a Eu vida falo que delas. chegou o momento de eu realmente fazer com que outras pessoas possam dar testemunhos assim como eu, e com certeza vai ser através dos meus cursos, meus ensinamentos também. Maravilha. Minha amiga, quero te agradecer pelo papo. Obrigado por ter comentado sobre a sua vida, compartilhado Com testemunhos, certeza. histórias, talvez, né, que você não comenta muito aí, mas aqui o bate-papo é sobre Jesus, o que Jesus fez. Então, se Jesus está fazendo, é importante as pessoas saberem disso. Né? Aquilo que o Senhor já fez na sua vida e aquilo que Ele vai continuar fazendo na Amém. sua vida. Por quê? Tem alguém assistindo agora e talvez se conectou com você pela questão, talvez,
da questão ali, a crise do pós-parto, uma questão talvez ali de se afastar e não se achar em igreja nenhuma, se ligar e olhar em homens, e homens falham, e esse pastor, aquele líder, enfim. Então são muitas histórias que você comentou. Questão de pedir ao Senhor uma resposta e Deus agir com providência na sua vida, na sua família. Então acredito e eu creio que alguém que está assistindo foi tocado e ministrado. Então quero te agradecer por ter compartilhado. Imagina, eu que agradeço que eu possa continuar sendo canal de bênção na vida de muitas pessoas e que eu seja só instrumento nas mãos dele, que ele faça a vontade dele sempre. Amém. Minha amiga, eu quero te pedir, quem senta aqui tem um final. O final ele é importante. Eu queria que você pudesse orar para quem está assistindo, tanto pelo certeza. YouTube quanto pela TV Super Sinop, que você possa fazer uma oração que o Senhor colocar no teu coração. Pai, na autoridade do teu nome, eu peço que quem estiver do outro lado da tela, que se estiver afastado do Senhor, Pai, que ele possa realmente voltar para os teus caminhos e saber que vale a pena, que nós buscamos muito além desse mundo e que nós estamos aqui, Senhor, porque é da tua vontade, que além de mim, o Senhor possa usar outras pessoas também para tocar vidas, Pai, mas que através dessa gravação, dessa live, o Senhor possa realmente tocar muitas vidas e que quem estiver nos assistindo, o Senhor possa abençoar, tocar no coração e usar a vida dessa pessoa também para abençoar a família, abençoar os bens materiais, abençoar financeiramente, que o Senhor possa prosperar na vida de todos esses, Pai, e que através de mim também o Senhor possa fazer grandes obras, Pai, que eu seja somente instrumento, mas que essas pessoas que estejam me assistindo também tenham essa sede de ti, sede de te servir, sede de voltar para os teus caminhos. Na autoridade do teu nome, eu profetizo que quem está assistindo, Pai, o Senhor possa abençoar e prosperar e eles darão testemunhos ainda maiores que os meus. Amém. Obrigado mais uma vez, minha amiga. Imagina. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.